Boa noite a todos e todas, eu sou a professora Crislaine e serei a mediadora dessa edição das conferências do NDR. Vou iniciar agradecendo novamente a presença de todos os professores, os acadêmicos de graduação, da pós-graduação, também os nossos egressos e demais participantes. Então, vamos dar início à 63ª edição das nossas conferências do NDR. E hoje vamos prestigiar a apresentação da mestranda Maria Paula de Figueiredo. Ela é mestranda do PGDRA e tem o seu trabalho orientado pelo professor Ricardo Rippel. Assim como nos encontros anteriores, essa apresentação, né, e as discussões terão duração de 1 hora. Então, lembrando que, a qualquer momento, os participantes podem abrir o seu áudio e fazer perguntas ou tirar alguma dúvida com a apresentadora. Outra opção, para quem quer fazer questionamentos, pode ser feito por escrito via chat, aqui nas conferências, e também, para quem estiver assistindo pela transmissão do Facebook, também pode fazer o questionamento lá, que nós iremos repassar para Maria Paula no final da sua fala. Lembramos também que essas e outras conferências, elas ficam disponíveis depois da apresentação no canal do NDR no YouTube, que, como vocês viram, está ali no chat, né, o endereço, e todas as nossas conferências são transmitidas ao vivo pelo canal do NDR no Facebook. Todos os links das nossas redes, das nossas mídias sociais aqui no chat. Então, vou solicitar para quem ainda não se inscreveu, então façam isso, para receber as notificações dos nossos conteúdos, dos eventos que nós organizamos, e deixar também, né, o seu like. Antes de passar a palavra para Maria Paula, eu peço, então, que todos mantenham os microfones desligados e liguem somente quando for fazer algum questionamento, tá? E antes de passar a palavra para ela, gostaria de fazer um convite muito especial para que todos participem nesta quarta-feira, dia 19 de agosto, da conferência, que é um evento alusivo à comemoração dos 40 anos do curso de Ciências Econômicas aqui da UniOeste Toledo. Então, uma data muito especial. E nós teremos a conferência intitulada 40 anos formando economistas, a história do curso de Economia da UniOeste Toledo. E ela será proferida pelos professores, pelo professor Dr. Moacir Piffer, pelo professor Dr. Ricardo Rippel e pelo professor Dr. Carlos Alberto Piacente. Então, um convite muito especial para que todos participem. Então, agora eu passo a palavra à mestranda Maria Paula, que vai dar início à sua apresentação. Cris, podia dar um recadinho antes dela começar, por favor? Claro, fica à vontade. Não, é o que eu escrevi aqui no chat, acho que você não viu, que eu pedi para você falar. Então, eu queria dar boa noite a todos. E antes de começar a apresentação, uma mensagem rapidinha, que as nossas aulas remotas na graduação de economia começam hoje, né? Elas estão iniciando hoje, mas que para que todos os alunos possam continuar participando do NDR nas segundas-feiras, eu deixei o horário reservado. Então, toda segunda, a aula remota começa às 9h, exatamente para que os alunos possam participar das conferências do NDR, que começa, então, às 7h30. Então, é uma ótima oportunidade aí para os alunos completarem as suas 180 horas de atividade acadêmica complementar e de já terem ideia de como funciona um trabalho científico para fazer as suas monografias. Ok? Então, toda segunda, os alunos da graduação, né, continuam podendo participar das conferências NDR. E nessa quarta-feira, que vai ter a especial de 40 anos, todos os alunos da graduação serão dispensados, ou as aulas lá da plataforma Teams serão transferidas aqui para o nosso evento, certo? Então, nós vamos computar a presença aqui na sala ou no Facebook. Se vocês conseguirem assistir a live, mandem um recado lá que a gente registra.
Tá bom? Cris, era isso. Muito obrigado. Obrigada, Carlos, muito bem lembrado, então, das conferências e das aulas iniciando hoje. Maria Paula, então, a palavra está com você agora. Obrigada, Crislane. Boa noite a todos. Obrigada por prestigiarem o NDR mais uma vez. Então, o que eu vou apresentar hoje para vocês é o tema da minha dissertação, né, e é a pesquisa como ela está até o momento. O título é Vazios Urbanos e o IPTU Progressivo no Tempo, análise da região central de Cascavel. Sofreu uma pequena alteração de última hora esse título, mas é a mesma apresentação, tá bom, pessoal? Como a Crislane falou, eu sou orientada pelo professor Ricardo Rippel e sou mestranda do PGDRA. Bom, então, a divisão do trabalho, basicamente, para a gente iniciar, ela está dividida, a pesquisa está dividida em introdução, onde eu vou apresentar problemas e justificativa, também os objetivos, a fundamentação teórica, então, com uma abordagem sobre o desenvolvimento e o planejamento urbano, e também sobre os vazios urbanos. Na revisão de literatura, a pesquisa trata da questão do IPTU progressivo no tempo em si, e posteriormente eu vou apresentar os procedimentos metodológicos e as considerações parciais, justamente pela pesquisa ainda estar em andamento. Bom, Cascavel, então, é uma cidade relativamente nova, né? A data da sua fundação é de 1951, e ela acabou passando por um crescimento bastante acelerado na década de 60, que demandou que houvessem as primeiras leis urbanísticas para organizar esse crescimento e a ocupação do solo urbano. Surgiram, então, leis de uso e ocupação do solo, leis de zoneamento, até que, posteriormente, na década de 70, surge efetivamente o primeiro plano diretor, que foi elaborado pelo arquiteto e urbanista Jaime Lerner. Ainda que tenham surgido essas leis para tentar controlar essa ocupação do solo, houve na década de 70 uma expansão do perímetro urbano bastante expressiva. E mesmo que todos esses loteamentos que tenham surgido nessa década tenham passado pelos órgãos responsáveis, o que Lerner afirma é que foi uma forma indiscriminada de expansão através de sucessivas ampliações no perímetro urbano, apesar do baixo índice populacional. A baixa densidade demográfica resultante desse processo inadequado de ocupação do solo determina custos elevados das redes de infraestrutura e a dispersão de recursos financeiros, que para a época eram escassos. Então, quando ele fala que a ação da época das ações não se justificava a expansão do perímetro, é importante a gente frisar a questão da densidade urbana. O quadro que está à direita traz uma evolução, digamos assim, da densidade de acordo com as mudanças desse perímetro urbano, né? E o que a gente pode observar é que nunca a densidade urbana ultrapassou os 29,54 habitantes por hectare. Quando o que se tem como ideal para as cidades brasileiras é algo em torno de 100 a 450 habitantes por hectare. Hoje, Cascavel tem aproximadamente 328 mil habitantes, em uma área urbana, então, de 107 quilômetros quadrados. Essas expansões, então, no perímetro urbano, quando existem vazios, ou seja, quando existem lotes subutilizados, acarretam em uma densidade ainda mais baixa do que essa que a gente acabou de observar no quadro. E por que é importante, então, estudar a densidade urbana e frisá-la como um fator importante de análise e de, enfim, planejamento e um instrumento para as políticas públicas, né? Porque o que se sabe é que o processo de desenvolvimento da cidade é afetado por essa densidade, da mesma forma em que ela é afetada pela ineficiência da gestão e do planejamento, que nem sempre a colocam como um ponto-chave. E justamente na questão do planejamento surge, então, em 2001, o Estatuto da Cidade, que afirma que a propriedade urbana cumpre a sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor, assegurando o atendimento das necessidades dos cidadãos quanto à qualidade de vida, à justiça social e ao desenvolvimento das atividades econômicas.
E justamente para fomentar essa função social da propriedade, surgem com o Estatuto da Cidade uma série de instrumentos para induzir o uso, neste caso, dos vazios urbanos, né, desses lotes subutilizados dentro do perímetro urbano. Que é um desses instrumentos, é o hipoteio progressivo no tempo, que a gente vai tratar um pouquinho mais adiante. Com esse panorama, então, qual é o problema da pesquisa? É entender qual é o ganho econômico da aplicação do IPTU progressivo no tempo para o município de Cascavel. No que se justifica o interesse nessa problemática específica? Bom, primeiramente, citando o Rippel, então, é necessário salientar que Cascavel tem um alto grau de centralidade, né, e de influência em toda a região oeste do Paraná, em todos os seus municípios vizinhos, e se configura como um polo regional. Essas dinâmicas de crescimento, que vêm, como a gente viu, desde a década de 60, 70, acarretaram, no último dado que se tem conhecimento, no ano de 2014, em 20 mil lotes vazios dentro do perímetro urbano. De antemão, sabe-se que as áreas mais centrais da cidade são mais valorizadas, e aí existe, então, a expulsão da população para áreas mais periféricas, configurando, então, uma especulação imobiliária. Outro dado que se sabe, que motivou também a escolha dessa temática, é a não aplicação do IPTU progressivo, considerando que ele está previsto no Plano Diretor de 2017. Sobre isso, nós vamos falar um pouquinho mais adiante também. Dessa forma, então, o objetivo geral é demonstrar qual seria o ganho econômico da aplicação do IPTU progressivo no tempo para o município de Cascavel, e para atingi-lo foram elencados os seguintes objetivos específicos, então. Estudar o ordenamento territorial de Cascavel, delimitar a área de estudo e mapear esses vazios urbanos na área delimitada, simular a aplicação do IPTU progressivo no tempo nos lotes que forem selecionados e analisar, por fim, os resultados, então, concluindo em resposta ao problema da pesquisa. Bom, partindo, então, para a fundamentação teórica, foi feito um recorte na pesquisa e ela analisa a cidade, enfim, o perímetro urbano, o espaço urbano, a partir da Revolução Industrial, que é quando a relação entre a indústria e a cidade se torna mais íntima. A indústria apresenta novas demandas para a cidade, assim como a cidade apresenta novas demandas para a indústria. E isso forma o que Lefebvre chamou de sociedade urbana, que é exatamente quando a cidade passa a ser esse espaço de troca, né? E ela é observada por um ponto de vista mais do mercado. No cenário brasileiro, o que se observa é que houve uma intensificação de fluxos migratórios, justamente pelo fomento da industrialização, e isso fez com que os espaços urbanos sofressem um aumento tanto da sua população quanto da sua mancha urbana. Até então, a ideia de desenvolvimento estava intrinsecamente relacionada ao crescimento. Então, a ideia de uma cidade desenvolvida era uma cidade que fosse grande, né? Observava-se muito pela questão da sua área e da sua população. Contudo, esse conceito sofre uma transformação importante e agrega-se ao conceito de desenvolvimento a ideia de qualidade de vida. Então, anteriormente, trazendo para o fator urbano, né, para a questão urbana, o que se tinha como uma cidade desenvolvida estava muito relacionado aos ideais modernistas, o embelezamento das cidades, a transformação do espaço visando não só a parte estética, mas muito também a questão do transporte, justamente pela valorização do carro, enfim. E o que se passa a ter a seguir, né, principalmente com a Constituição de 88, que instaura o plano diretor, é que o desenvolvimento socioespacial na e da cidade nada mais é do que a conquista de uma qualidade de vida para um número de pessoas cada vez maior e de mais justiça social. E aí, como atingir esse intuito? Simples, através do planejamento. Em termos de planejamento, vale destacar, então, dois instrumentos essenciais, que é o plano diretor, que veio com a Constituição de 88, como eu já falei, e o Estatuto da Cidade, que surge em 2001. Para dar um panorama também sobre a questão dos vazios urbanos. O que são esses vazios urbanos, né? Os autores, eles estudam sob pontos de vista diferentes o que seriam os vazios urbanos. Souza, por exemplo, afirma que são terras ociosas que ficam esperando, por exemplo, a melhor hora de vender, né? São uma reserva de valor.
Nesse sentido, voltamos ao conceito de especulação imobiliária. Solá Morales, que é um autor espanhol, ele foi um dos primeiros a se debruçar especificamente sobre o vazio urbano, e ele tem uma ótica um pouco mais cultural com relação a esses espaços, e talvez de uma forma até mais positiva, ele olha para eles como espaços que são disponíveis, ou seja, são espaços do futuro. E esses vazios urbanos, independente da sua abordagem, enfim, da maneira como se olha para eles, o que eles geram é a dispersão urbana, né? É conhecido na literatura como urban sprawl. E isso volta para aquilo que nós falávamos da baixa densidade. Em síntese, são espaços que estão abandonados, que estão dentro do perímetro urbano, inseridos em alguma área que tem diversidade de espaço edificado, mas que encontra-se vazio. Então, o Estatuto da Cidade, né, como foi falado, que é um importante instrumento de planejamento, enfim, ele coloca padrões de expansão urbana que sejam compatíveis com os limites da sustentabilidade. E é justamente desse conceito do Estatuto da Cidade que se propõe a abordagem nesse trabalho dos vazios urbanos sob a ótica da tríade da sustentabilidade, ou seja, observando fatores sociais, ambientais e econômicos, sendo que o econômico é o objeto final da pesquisa em si, né? Então, em termos sociais, o que esses vazios urbanos geram? Principalmente, através da gentrificação, a segregação socioespacial. Por quê? Esses lotes vazios ficam no centro da cidade, esperando, então, a valorização, ou não, mas, de qualquer forma, pelo seu entorno, acabam se tornando terrenos mais caros, né, espaços de terra mais caros, e isso faz com que a população com menor renda, enfim, menor poder financeiro, seja expulsa para a periferia. Isso atrela muito a questão da renda com a questão do espaço urbano. Então, o teu direito de conseguir um espaço melhor na cidade passa a estar intimamente relacionado a quanto você tem para pagar por isso. Então, em termos sociais, essa é a implicação mais grave da existência desses vazios. Em termos ambientais, o que acontece? Já puxando o gancho dessa questão social, muitas vezes o que resta para essas famílias, para esses habitantes, enfim, que vão habitar a periferia, são áreas frágeis ambientalmente. São fundos de vale, são encostas, enfim. E isso gera poluição, enchente, desmatamento, e uma série de fatores que acabam sendo sistêmicos, né? É impossível você analisar só por um fator ou por outro. Além da própria questão da eficiência energética, porque, por exemplo, transporte público, né, que tem como matriz energética aí a gasolina, petróleo, enfim, ele precisa chegar numa área mais longe. Então, isso tudo faz com que o uso dos combustíveis, enfim, acabe sendo não tão eficiente quanto poderia, né, se tivesse tudo mais próximo, digamos assim. Como o foco é um pouco mais o fator econômico, eu vou apresentar ele com um pouquinho mais de detalhe, mas sempre focando, então, na questão da sustentabilidade e nesse tripé, digamos assim. Então, o que acontece? Na imagem, vocês podem ver o que seria um corte de uma rua, né, e onde passa ali por baixo o que seria, não sei, abastecimento de água, esgoto, a própria questão pluvial, tem também o asfalto, energia elétrica. Tudo isso são redes lineares, né? Então, pensando logicamente, se existe um espaço vazio entre um lote e outro, é preciso que passe ali na frente uma quantidade muito maior, digamos assim, né, de rede, para atingir um espaço que é mais distante. E essa rede que está na frente de um vazio urbano, ela fica ociosa. Isso gera um aumento de custos sem a menor necessidade, né? Além da rede em si, tem a questão de manutenção, de instalação, enfim. Então, economicamente, é muito quase óbvio, assim, essa questão da infraestrutura com o vazio urbano. Essas redes, então, ficam ociosas, e, de novo, isso cai na especulação imobiliária, porque justamente para atender um maior número de metros, digamos assim, para atender regiões mais distantes,
Isso se torna mais caro e isso volta para o bolso da população e acaba sendo um problema cíclico, digamos assim. Bom, sobre o IPTU progressivo no tempo em si, então, né, que é o objeto assim mais específico da pesquisa. Aqui para mim está parecendo que está com problema de conectividade. Vocês estão me ouvindo? Sim, Maria Paula, estamos ouvindo. Tá bom, obrigada. Então, sobre o IPTU progressivo no tempo em si. O IPTU nada mais é do que um imposto municipal que consta no Código Tributário Nacional, então, e tem como fator gerador a propriedade que está localizada na zona urbana. Ou seja, todo e qualquer proprietário de um imóvel dentro do perímetro urbano está sujeito à aplicação do IPTU. Ele é formado pelo valor venal e pela alíquota, que estão dispostos nas leis municipais, e ele sofre uma progressão no tempo. A proposta é que ele sofra uma progressão no tempo, justamente como fomento à função social da propriedade, ou seja, como para induzir, então, esses proprietários a utilizarem esse terreno que está vazio. Dois aspectos importantes. Essa majoração da alíquota que se propõe na progressão do IPTU, ela se dá pelo prazo de 5 anos consecutivos, não mais que isso, e não deve exceder o valor referente do ano anterior, chegando a uma alíquota máxima de 15%. Acho que nessa figura vai ficar um pouco mais simples de entender. Então, tomando como exemplo um imóvel que tenha como valor venal R$1 milhão, e a alíquota do IPTU desse imóvel, segundo a prefeitura hipotética, que seja 0,30% sobre o valor venal. Nesse caso, esse imóvel pagaria um IPTU de R$3 mil. O que se propõe com o IPTU progressivo no tempo é que, a cada ano, ele vá dobrando a sua alíquota até o 5º ano. Nesse caso, no 5º ano, como vocês podem observar, a alíquota chega aos 9,6%. Nos anos seguintes, até que se cumpra, então, a ocupação desse terreno, será mantida essa alíquota máxima. Se, por exemplo, fosse uma alíquota um pouco mais alta, que no 3º ano tivesse chegado aos 15%, aí sim, conforme o Estatuto da Cidade, o 4º e o 5º ano continuariam em 15% e assim sucessivamente. Ele não ultrapassaria, então, essa alíquota máxima. Em termos de implicações, né, o que pode acontecer, digamos assim, se não forem cumpridas essas obrigações? Então, se o proprietário não parcelar, edificar ou utilizar, o município pode manter essa alíquota máxima até que se cumpra a obrigação que foi colocada, e poderá também proceder à desapropriação do imóvel com pagamento de títulos da dívida pública. Isso é o que traz o Estatuto da Cidade. Então, de que maneira pretende-se trabalhar isso tudo, né? Primeiramente, em uma abordagem qualitativa, que é basicamente o que foi apresentado até aqui, busca-se entender, então, o desenvolvimento e o planejamento urbano, os vazios urbanos analisados sob a ótica da tríade da sustentabilidade, né, ou seja, suas implicações sociais, econômicas e ambientais, com um foco um pouco maior para o econômico, já que é essa resposta que a pesquisa pretende dar, e também entender a questão do IPTU progressivo no tempo. A próxima etapa da pesquisa, que seria, então, a abordagem quantitativa, a proposta é que ela aconteça em 3 momentos, né? Primeiro, a questão da análise da legislação e dos estudos existentes, depois o mapeamento dos vazios e, por fim, a sua aplicação, a aplicação do IPTU progressivo em si, né? Essa simulação, digamos assim. A área que se pretende estudar, então, é a Zona de Estruturação e Adensamento 1 do município de Cascavel. Ela é mais ou menos equivalente ao bairro Centro. E ela foi selecionada justamente por já possuir infraestrutura básica, tendo espaços para serem ocupados e adensados de forma sustentável, conforme está previsto na Lei 6696 de 2017. Então, a primeira fase, que é considerada essencial, é justamente a questão da legislação e dos estudos, fazendo, então, um primeiro contato com o Instituto de Planejamento e a Secretaria de Finanças, para entender em que pé está a questão do IPTU progressivo até o momento. Sabe-se que ele está previsto, o IPTU progressivo é um instrumento que está previsto no Plano Diretor de Cascavel atual, né, que vale desde 2017, assim como estava previsto em 2016.
De qualquer forma, se faz necessário esse contato, justamente para entender em que fase isso está, considerando que o último documento ao qual se tem acesso justifica que houve um estudo para a aplicação dessa lei, né, a lei que regulamenta a aplicação desses instrumentos, porém não houve a notificação de proprietários de imóveis inutilizados ou subutilizados, enfim. A intenção também, nesse sentido, acaba sendo aproximar a academia, né, do município e desses órgãos, justamente porque o próprio IPC é muito solícito sempre na questão de dados, enfim, e acho que é um interesse mútuo também, né, que se entenda melhor esses instrumentos para o benefício do próprio município. Tá. Então, o mapeamento, como é que se pretende fazer? A primeira intenção é que se consiga, junto ao Instituto de Planejamento, a localização desses vazios, né? Em não conseguindo, o GeoCascavel, que é um programa de geoprocessamento de cascavel, que tem um programa muito completo, inclusive, tem todos os detalhamentos de lotes, enfim, ele pode possibilitar que seja feito isso, essa leitura, enfim, né, dos lotes, digamos assim, com ortofoto, e ainda a possibilidade de conferência em loco desses vazios urbanos identificados. Quanto à aplicação, né? Então, se parte de uma planilha, onde vão ser tabulados, então, os vazios localizados e que são passíveis de aplicação do IPTU progressivo no tempo. Então, será feito o levantamento dos valores venais e das alíquotas, enfim, né, que constam na planta genérica de valores e na legislação municipal. E aí, então, se proceder à progressão do IPTU progressivo para os próximos 5 anos, conforme o Estatuto da Cidade, nesses lotes que forem localizados dentro da ZEA1, Zona de Estruturação e Adensamento 1. Então, só para demonstrar mesmo como é que se chega nesse valor, né, o IPTU, ele é o valor venal multiplicado pela alíquota estipulada pelo município, sendo que o valor venal ele é composto do valor do terreno e do valor da edificação. Valores esses que, por sua vez, são, assim, multifatoriais, digamos, né, eles levam em consideração a localização, o padrão de construção, a área que está construída, a topografia e também os serviços públicos que estão disponíveis. Então, quais são as considerações até aqui? Em análise qualitativa, o que se observou é que, de fato, os vazios urbanos eles são um óbice para o desenvolvimento sustentável dos municípios, e também assim é em Cascavel. Contudo, existem instrumentos de planejamento urbano que visam mitigar esse problema. O que se observa especificamente no caso de Cascavel é que, desde a sua emancipação, há uma expansão indiscriminada do urbano, gerando, então, a barragem, não sendo justificada, né, justamente por ter esses vazios no meio do município, não se justificaria, então, novos loteamentos na periferia. Espera-se, então, mapear e demonstrar, no âmbito econômico, que a progressão do IPTU vai gerar, naturalmente, uma maior arrecadação para os cofres públicos, partindo, então, desse diagnóstico teórico, né, que mostrou que o IPTU progressivo no tempo pode, sim, fomentar o adensamento e a função social da propriedade, visando, então, a qualidade de vida, a justiça social e, principalmente, o desenvolvimento. Aqui apresentadas algumas das referências para essa apresentação específica. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Maria Paula, obrigada pela apresentação. E agora nós vamos abrir para algumas considerações. Eu já inicio aqui fazendo um questionamento. Você colocou que o seu objeto de estudo é ali a região central, né? Mas no seu trabalho, você vai fazer alguma avaliação ou vai tratar de alguma coisa em relação a como ocorre o crescimento urbano em Cascavel? Porque você, em alguns momentos aqui, colocou que existe, né, um espraiamento, então, um crescimento horizontal, que eu, como, né, conheço Cascavel, sei que aqui o crescimento ele é muito horizontal, apesar de nós vermos, obviamente, muito mais no centro, esse crescimento vertical. Então, como que você vai trabalhar isso, essas diferenças, né? Porque nessa região que você vai estudar, tem uma característica de ter um crescimento mais vertical do que do restante do município.
né? E outra coisa que eu não sei se você vai tratar também com relação ao déficit habitacional, que também é uma característica que ele é diferente, porque existem muitos, né? Eu não sei se você vai entrar nesse mérito, né? Porque não sei se entra dentro do seu objetivo, mas se você vai tratar alguma coisa relacionada a isso. Tá bom, Cris, obrigada. Quanto ao déficit habitacional, não, eu não vou entrar nesse mérito, por uma questão de que se fez necessário um recorte mesmo para a pesquisa, né? Mas sim, ele é uma implicação grave da questão da expansão e da gentrificação, enfim, mas ele não vai ser abordado. Quanto à tua pergunta ali com relação à localização do estudo, né, digamos assim, vai sim ser feito uma construção histórica, digamos assim, né, da linha do tempo do crescimento de Cascavel e das suas sucessivas expansões, enfim, justamente para embasar essa questão, né. Eu até não trouxe isso aqui na apresentação para deixar ela um pouco mais direcionada, mas sim, essa construção, ela existe. Quanto à escolha não sei se é isso que você quis perguntar, mas quanto à escolha da zona específica, por mais que ela tenha características diferentes, né, justamente por ser centro, digamos assim, primeiramente ela foi escolhida justamente por já estar prevista em legislação a aplicação do IPTU progressivo ali, né, zona de estruturação e adensamento, inclusive, já é da intenção do poder público que seja uma zona adensada. E se a gente pega a criação da cidade de Cascavel, que, para quem conhece Cascavel, ali no Marco Zero, né, tudo partiu dali, digamos assim, justamente essa região que possui vazios urbanos frutos de especulação imobiliária. Uma primeira ideia é justamente entrar no fator da especulação imobiliária, mas é um assunto um pouco delicado, digamos assim, e também sem muitos dados para provar, por exemplo, se há ou não especulação imobiliária. Mas, a priori, sim, é uma região com muitos vazios urbanos, grandes, que estão ali desde sempre, digamos assim. Então, por isso. Não sei se respondi a sua pergunta. Sim. Agora eu vou abrir para quem quiser fazer as perguntas. Então, o microfone está liberado para quem quiser fazer os questionamentos. Ô, Cris, posso fazer uma pergunta simples, que eu não entendo muito dessa área, mas só para fazer uma perguntinha simples. Se tratando de centro, né, que você está escolhendo, que é o objeto da sua análise, é uma zona mais comercial do que residencial, imagino eu. E aí, quando a gente diz que o município acaba tendo que caminhar para a franja, né, para ir mais para fora do centro, a gente imagina que o que sai dali são as residências, né? Daí seriam vamos dizer assim, estrutura imobiliária residencial da cidade, né? Os imóveis que saem. Então, esse imóvel que vai para a franja é aquele que deixa de vir para o centro, né? Essa é uma pergunta. E outra pergunta, assim, só para complementar, existe a possibilidade de você encontrar vários desses imóveis no centro, que são, inclusive, imóveis públicos, né? Terrenos públicos, da própria prefeitura, que está ali muito tempo sem construir nada, né? Como que você vai tratar isso? Você vai olhar cada um para ver porque às vezes é uma querela judicial também que está há muito tempo ali para ser resolvida. Quer dizer, às vezes não é só a especulação imobiliária. Você vai entrar nesse mérito de pegar o que está acontecendo, tentar traçar um pouco o cenário ou não? Sim, esses terrenos que são públicos, nesse sentido, a equipe de planejamento e a própria questão do geoprocessamento de Cascavel tem informações bastante completas, assim, o que, digamos, que facilitaria o meu trabalho nesse sentido. Existe, sim, como eu separar o que é terreno público e o que não é, e justamente por isso vão ser selecionados aqueles que, nua e cruamente, dentro da questão da aplicação do IPTU progressivo no tempo, podem ser aplicados. Quanto àquilo que você falou, né, dos imóveis que saem, que vão para a franja, digamos assim, são dois movimentos que acontecem. Um primeiro movimento é esse, de, enfim, residências, né, que acabam
o imóvel acaba sendo comprado para ser construído um prédio naquele terreno ou alguma coisa assim, e isso gera esses fluxos internos dentro da cidade. Mas um segundo movimento que acontece, que se observa bastante no caso de Cascavel, é que os novos loteamentos e, por exemplo, construção de habitações populares, né, que vão sempre para a periferia, questão Minha Casa Minha Vida, enfim, que poderiam, por exemplo, estar ocupando um desses terrenos no centro, eles surgem antes da demanda, digamos assim, não com relação à habitação popular, mas com relação aos loteamentos, né? Então, eles se antecipam à demanda. E é nesse sentido que o planejamento ele tem que se antecipar à antecipação da demanda, entende? São dois movimentos que acontecem, mas esse é o que se observa de mais grave, assim, que ao invés de, por exemplo, se ocupar um terreno que está ali no centro da cidade, já são feitos novos loteamentos, enfim, né? Existem audiências públicas para tudo isso, claro que tudo acontece dentro dos trâmites que devem acontecer, mas é um problema realmente crônico, assim, de Cascavel, esses loteamentos que vão surgindo na periferia, antecipando a demanda e nunca são justificados pela densidade, né? Não é como se a população fosse muito grande que precisasse jogar para a periferia. O movimento, ele se antecipa, entende? Maria Paula, tem aqui o professor Sérgio Luiz Kuhn, ele está te parabenizando pelo trabalho, pela apresentação, e vai aqui de um que o Carlos já perguntou, se você vai identificar quem são esses grandes proprietários dos vazios urbanos, sejam eles públicos ou privados, ou pessoas físicas, caracterizando mais esses vazios. Então, ele quer saber se você vai identificar ou se isso não vai ser exposto, né, digamos assim. Certo. Boa noite, professor Sérgio. Obrigada pela sua pergunta. A primeira ideia para esse trabalho era justamente fazer isso, né? Não necessariamente nomear, mas apontar que determinado terreno é do proprietário A, e provavelmente esse proprietário A tem muitos outros terrenos no centro da cidade, né? Mas isso são observações a priori. Não vão ser apontados os proprietários, e justamente por isso o objeto de estudo sofreu uma pequena alteração, porque sem essa informação não se conseguiria provar a especulação imobiliária, entende? Então, sim, essa foi uma primeira intenção, mas não vai ser feito dessa forma. Até porque acho que a gente chegaria a um número muito pequeno de pessoas, proprietárias de um número muito grande de terrenos, enfim, já seria uma outra seara. Mas não vai ser feito, não. Maria Paula, eu não sei em que momento do seu trabalho você está, mas você já tem esse dado, essa informação de quantos são esses terrenos, esses vazios urbanos aqui no seu objeto de estudo? Ainda não, Cris. O último dado que eu tive acesso, agora durante o levantamento bibliográfico, ele é de 2014, e é um número de 20 mil vazios urbanos dentro do perímetro urbano. Especificamente, dentro da ZEA1, eu ainda não sei te dizer quantos são esses vazios. Eles já é parte da próxima etapa, né, da Quant. Ok, obrigada pela informação. Cristiano, você queria fazer alguma colocação? Sim, gostaria de fazer uma pergunta para Maria Paula. Maria Paula, tem uma questão que você falou ali do imposto progressivo. Uma pergunta: caso o proprietário construa alguma coisa nesse vazio urbano, a tendência é de que o IPTU vai se reduzir e vai voltar ao valor normal, né? Sim. Isso seria uma questão, né? Mas sim ou não, bem simples. E a outra, existe alguma política do município, algum tipo de incentivo do município para a ocupação desses espaços vazios? Tá, Cris, isso que você falou, que qualquer coisa que seja construída ali em cima, digamos assim, já voltaria ao IPTU normal, enfim. De fato, isso pode acontecer, né? Uma coisa que a gente estudou muito na questão do agronegócio é o conceito de oportunismo, e isso pode sim acontecer, como já aconteceu e como acontece, né? Então, se você colocar um fenômeno que tem na cidade de Cascavel, é o número de estacionamentos que tem no centro, né?
o que não deixa de ser um uso, ok. Mas há sim como driblar, digamos assim, essa questão. Construir alguma coisa ali, enfim. Sobre incentivar a ocupação, né? Acho que foi isso que você perguntou. Sim, foi isso. Ele perguntou Tá. se tem. Tá. Eu não tenho acesso a nenhum outro programa de incentivo à ocupação desses terrenos que não sejam esses instrumentos que estão no Estatuto da Cidade e que constam no plano diretor de Cascavel. Como eu disse, para mim agora é essencial, o próximo passo é justamente estar em contato mais direto com o IPC, para entender em que altura, inclusive eu estou vendo uns nomes conhecidos aqui do lado do IPC, que vão ter que me aguentar depois um pouco, justamente para entender se há algum outro programa, enfim, mas eu destaco que o objeto do estudo é a aplicação especificamente do IPTU progressivo. Ok, mais alguém? Alguma pergunta? Tem algumas pessoas digitando aqui, deixa eu só aguardar um minutinho. Tá bom. Pelo Facebook não temos nenhuma questão. Então, só aguardar aqui para ver. Aqui, algumas perguntas surgiram aqui, Maria Paula. João Arami. Parabéns, Maria Paula, pela sua apresentação. E existe um padrão, uma proporção de terreno vazio, ou seja, o terreno suporta uma determinada possibilidade de área construída. Vai ocorrer no trabalho uma preocupação com a dimensão do terreno e a área construída? Quais as soluções que você pode indicar? Sim, existe uma taxa de ocupação mínima que os terrenos têm que ter, né? Quando não se atinge essa taxa de ocupação, ele já configura, assim, um vazio urbano. E, mais uma vez, eu vou contar com a ajuda da tecnologia, do sistema, né, GeoCascavel, que mostra, então, qual é a porcentagem mínima para esse terreno, etc. Mas, sim, ele pode não ser vazio, mas está com uma taxa de ocupação abaixo, e isso configura, então, uma subutilização, né, no caso. O professor Sérgio Kuhn, novamente aqui, a pergunta tens o total dos imóveis, como você colocou ali, que são 20 mil espaços vazios na cidade como um todo, né? Então, ele coloca, tens o total dos imóveis, e se 20 mil são vazios, quanto representa em percentual e o vazio, em relação ao total, né, de Cascavel, quanto representaria esses 20 mil vazios? Se você tem essa informação, e quanto representa em custos um lote vazio urbano, e o que você pretende sugerir no final? Tá. Na verdade, a minha proposta é olhar essa ótica justamente ao contrário, né? É entender quanto não está sendo arrecadado justamente pela questão desse imóvel estar vazio. Eu não sei em termos percentuais, nem em termos de área, nem em termos de número de lote, o quanto isso representa. Mas é uma coisa interessante a ser pontuada dentro da minha área delimitada ali para o estudo, sim. Ok, tem algumas pessoas aqui te parabenizando. Mais alguma questão? Eu estou vendo o Rafael Scherer, que é do IPC, digitar. E estou curiosa para saber o que ele quer perguntar. Se você quiser, Rafael, pode abrir o microfone e fazer o questionamento também. Ou quem mais quiser, fique à vontade. Ele está dizendo que pode te ajudar com os dados. Olha aí, ótima notícia. Obrigada. Aproveitando enquanto o pessoal digita ali, Maria Paula, só na tua metodologia que você descreve ali, apresenta para nós, eu acho que você tem que dar um gás ali, e só você me dizer assim, estou usando uma metodologia qualitativa, isso não é o suficiente para você qualificar teu trabalho, tá? Então, assim, eu acho que você tem que detalhar mais essa questão do teu método, deixar bem mais claro como que você vai fazer isso, como que você vai atrás das referências bibliográficas, tá? Porque apenas só falou assim, eu vou utilizar um método quanti-quali, não diz nada, né? Então, eu acho que você precisa dar uma focada melhor nisso daí.
Tá, o quant que você diz em termos de detalhamento é justamente essa questão de mapeamento, planilha, como que vai ser feito o cálculo, é isso? Isso, e o qualitativo também, né? Como que você vai fazer esse levantamento qualitativo de informações, de dados, de levantamento bibliográfico? Tá, entendi. Uhum. Você já qualificou, Maria Paula? Não, Cris, ainda não. Ah, tá. Então, provavelmente você vai ter algumas outras colocações na sua qualificação. Crislaine, Maria Paula, parabéns, eu ouvi tudo, viu? Obrigada, Feri. Agora, no qual, nessa sequência da questão do Cristiano Stan, é muito bom, porque uma vez eu fui em banca de tese de doutorado, o cara falou que ia fazer um trabalho quantitativo. Na realidade, está fazendo distribuição de frequência, sobe e desce. Uhum. Então, o quantitativo tem que ter uma modelagem. Tá. Né? O subir e descer, isso é quali. Isso é quali. Uhum. Percentual. Então, toma esse cuidado, porque os alunos cometem um equívoco danado. O Carlos está até aí, para ele até corroborar isso. Então, o quant, ele vai exigir uma análise fatorial, um modelo de insumo produto, um modelo contábil de equilíbrio geral, e etc, etc, etc. Uma regressão logística, uma integração, etc, etc. Então, toma esse cuidado, porque eu não sei o que está acontecendo. Eu acho que a gente até tem que ver nas disciplinas, seminários, metodologia, que essa parte, quando falar quant, é um modelo. Tá bom? Tá bom, Peri, obrigada. Mais algum tempo? Vim aqui, ela também te parabeniza e diz que fica feliz com o urbanismo ganhando cada vez mais espaço no programa. Também fico. Peri, só para o Peri falou, só para eu dar uma reforçadinha assim, né? E eu acho que é legal, eu costumo fazer nas minhas orientações, não sei se na sua aí converse com o seu orientador, ver se é interessante, você fazer uma sessão dentro da sua metodologia que você pode chamar, por exemplo, de estratégia empírica. E aí você pode descrever ali tudo que você vai fazer, entende? Descrever o passo a passo, as etapas. Primeiro eu vou fazer isso, depois vou pegar esses dados aqui, lá, até para você saber o que você está fazendo, né? Entendi. Você vai usar algum modelo espacial, né? Igual o Peri está falando, algum modelo que leve o espaço, né? Que leve o espaço em consideração, que pondere pelo espaço, alguma coisa assim. É interessante, né? Você descrever o que você vai fazer, porque o método, na verdade, são as etapas para se chegar a um fim. Né? Então, é interessante que você descreva as etapas que você vai seguir para atingir o seu objetivo. Acho que isso é muito legal. Isso seria essa estratégia empírica, é isso? Isso, dentro da sua metodologia, você pode ter onde você vai descrever, porque se você pegar a definição de método, em qualquer livro de método, ele vai dizer assim, métodos são as etapas, né, que você usa para atingir o fim, né? Então, ali eu acho que é interessante você ter, talvez não chame de, né, eu chamo nas minhas orientações, mas converse com o seu orientador, veja a melhor maneira, mas para você saber exatamente o que você vai fazer, entende? É aquela coisa do planejamento mesmo, porque se você fica muito naquela metodologia teórica, dizer, isso vai ser um trabalho aplicado, vai ser um trabalho isso, aquilo, acaba que você depois no final não escreveu ali o que você realmente vai fazer, né? Entendi, sim. Tá bom? Tá bom, professor, obrigada. Por nada. Mais alguma questão? Então, eu agradeço a Maria Paula pela sua apresentação, parabenizo também pelo seu trabalho, e eu gostaria aqui de reforçar o convite que eu fiz ali no início para a próxima conferência de quarta-feira, dia 19. Como eu disse antes, é um convite especial, que nós estamos comemorando 40 anos do curso de Ciências Econômicas, e nós vamos ter aqui, então, uma conferência com o professor Moacir, o professor Rippel e o Piacente, falando especificamente sobre esses 40 anos que nós estamos formando economistas. Lembrando também que nós vamos disponibilizar no YouTube também
a conferência que a Maria Paula acabou de fazer aqui, e temos aí todas as redes e as mídias sociais do NDR e aqui do curso PGDRA, PGE, disponível com as informações. Maria Paula, você pode, então, encerrar aqui a sua conferência, e agradeço novamente a todos que participaram. Obrigada, Cris. Quero só agradecer especialmente algumas pessoas que eu vi que acompanharam aqui, professora Cirlei, professora Hitomi, o Rafael, do IPC também, obrigada, Rafael, o Ronald Drabic, que estava aqui até agora há pouco, também obrigada pelo prestígio, e é isso, obrigada a todos pelas considerações também. Boa noite a todos e até a próxima. Boa noite.